Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha aí, rapaziada? Vocês estão belezinha aí? Coringão 1, porcada, os porcos 0. Corinthians venceu a partida de ida na Copa do Brasil. Antes de falar do jogo, tava tão pra casa, tava vendo o Instagram, tava vendo as notícias, né? Ô, porcada, pelo amor de Deus, né? Vocês vão chorar mesmo? Vocês vão chorar? Não foi pênalti no Memphis Depay? Não foi. O cara rasgou a meia do cara lá, a canela do maluco, não foi pênalti. Não tava impedido? Foi gol legal dos porcos? Pô, tem um pouco de vergonha na cara, tá ligado? Mas até pra chorar tem um pouco de criatividade, mano. Porra, tomar no cu, mano. Mano, é os impedimentos de hoje em dia, cara. O cara traça lá as linhas lá no ombro, o ombro do cara do Palmeiras tá na frente. Mas a culpa é do Corinthians? Tem o quê? Tem um super programa Illuminati? Tem um esquema gambá aí que vai fazer a gente vencer os jogos? Pelo amor de Deus, cara. E outra, vocês estão falando como se vocês nunca tivessem sido beneficiados, né? Assim, eu tô dando aqui o benefício da dúvida ainda como se o Corinthians tivesse supostamente sido beneficiado, que não foi. Os dois lances foram bem interpretados pela arbitragem. O futebol brasileiro é isso. Chama VAR e o caralho. Ou vocês não estão assistindo jogos do Corinthians também? Que toda rodada aí a gente reclama de arbitragem também. Então, assim, pode ser um problema da arbitragem, mas não é a culpa do Corinthians. E aí eu acho engraçado, né? Já vi o Lavieri chorando lá no All Sports. Ninguém vai falar da vitória do Corinthians, né? Vai ficar só nessa porra aí da análise dos lances, né? É sempre assim. É sempre assim. Amanhã se preparem já. Ninguém vai enaltecer a grande vitória do Corinthians. Tinha que vencer de qualquer forma esse jogo e venceu. Foi 1% melhor que o Palmeiras? Foi, mas venceu. Vai falar dessa porra aí. Sabe? Vamos ter um pouquinho de nível aí, né, família? Tá que pariu, hein? Bom, vamos falar do jogo. Cara, a vitória fundamental do Corinthians. Tinha que levar alguma coisa pra Barra Funda. Tinha que levar alguma coisa pra lá pra semana que vem. Não tem nada ganho, tem absolutamente nada ganho. Tá 0 a 0 essa porra ainda, mas a gente tem uma vantagem. A gente tem uma vantagem e tem que sustentar ela lá no campo dos caras. Dar a vida de novo, se entregar como foi hoje. É isso. É isso. Bom, Dorival Júnior foi a campo aí com Hugo Souza no gol. Na lateral direita, Mateuzinho. A dupla de zagueiros contou com André Ramalho e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, Matheus Bidu. Meio campo composto com Ranielli, José Martins e André Carrilho. Na frente desses três volantes, o Rodrigo Garro. E na frente do Rodrigo Garro, os dois atacantes, Memphis Depay e Yuri Alberto. Faziam 125 dias, né, alguma coisa do tipo, que o trio Garro, Memphis e Yuri não jogavam juntos. Basicamente desde a final do Paulista, que a gente empatou, né, em casa e garantiu o título contra a porcada imunda, né? Cara, primeiro tempo, o Corinthians começa bem. Tem uma bola parada, um escanteio que foi ensaiado ali com o Ranieri, parece sozinho na grande área, cabeceia na mão do Everton. Grande chance. Depois o Palmeiras, ele. Depois o Palmeiras, ele vai pra cima do Corinthians. Até parecia que o Palmeiras estava um pouco melhor. Até que saiu um pênalti pro Corinthians. O Corinthians numa escapada. Com o seu cruzamento na área, a bola sobe ali, o Memphis Depay vai chutar e o cara do Palmeiras dá uma voadora nele, acho que foi o Gustavo Gomes, né? Na canela do Memphis, o Memphis não levanta do chão, fica lá caído no chão. O VAR vai checar o lance, chama o Sampaio lá, o juiz. Ele olha no VAR lá e marca pênalti pro Corinthians. Yuri Alberto bate e perde o pênalti. Bateu muito mal o Yuri, né? Bateu chapado no canto dele direito, né? Mas não foi tão no canto. O Everton foi buscar banho de água fria, né? O Corinthians teve, depois desse lance do pênalti, né? O Corinthians teve um pouco mais de posse de bola. Teve uma outra boa chance, que eu acho que é o Bidu que cruza. Era pro Yuri chegar batendo de perna esquerda ou direita, ele prefere dominar. Aliás, eu vou falar sobre os jogadores do Corinthians. Isso é uma tônica durante o jogo, tá? Sempre que era pra tocar, seguravam a bola. Toda hora que era pra segurar a bola, dar mais uma dominada, né? Tocavam. Faltou essas tomadas de decisões, tá ligado, mano? Mais corretas do Corinthians, né? Foi um jogo nervoso, foi um jogo duro, muitas faltas, muito parado, muito conversado, muito brigado. Enfim, o jogo parecia que ia ser realmente decidido num detalhe, né? Aí no final do primeiro tempo, o Corinthians eu acho que sentiu um cansaço, tá? O Palmeiras começou a chegar, teve uma bola enfiada no Vitor Roque, ele finalizou pra fora. Depois teve uma jogada pelo lado esquerdo do Palmeiras, né? Eles foram chegando com faltas, né? Em bolas paradas, o cara faz o cruzamento. A zaga do Corinthians corta parcialmente. Acho que é o lateral do Palmeiras, o Giai chuta. E o André Ramalho tira em cima da linha, mano. Absurdo ali esse lance. E aí o Corinthians se mantém
com a baliza zerada, né? Bom, o Corinthians se aguenta no final do primeiro tempo e vai pro segundo tempo, né? No segundo tempo, cara, o jogo muito travado, muito brigado, o Corinthians errando muito passe, o jogo não tava saindo, não tava fluindo, o jogo tava nervoso, como foi a tônica do jogo todo, né? O Dorival Júnior coloca o Breno Bidon no lugar do André Carrilho. Enfim, e aí o Corinthians consegue achar um gol. Uma jogada pelo lado direito, o Mateuzinho faz o cruzamento perfeito e o Memphis, que não é tão alto assim, no meio da área do Palmeiras, pega e faz o gol de cabeça. Corinthians 1-0. Neoquímica Arena vai abaixo. Nesse momento, inclusive, até cair nas arquibancadas ali da leste superior, né? Com meus amigos. Gol absurdo, clima incrível da Arena. 1-0 Corinthians, né? Logo na sequência, o lance polêmico da noite, né? O Palmeiras joga uma bola na área, o Gustavo Gomes ajeita, a bola sobra lá no meio da área, o cara do Palmeiras pega e faz o gol, né? Impedido, né? No primeiro lance ali, quando o Gustavo Gomes ele ajeita de cabeça pro meio da área, tá impedido. O lance foi visto lá, é um ombro na frente, enfim, o lance milimétrico, mas estava impedido. O gol do Palmeiras foi impugnado. Na comemoração do Palmeiras, né, os caras foram tirar uma casquinha ali das organizadas do Corinthians, né? Tacaram os bagulho nele lá e tal. O Hugo Souza foi cobrar os caras do Palmeiras, mandou eles tomar no cu e ir pra lá, né? Comemorar outro lugar. Enfim, começou uma confusão. Nesse meio tempo o gol foi anulado, né? O time cara vai abaixo de novo, parecia um 2-0. Absurdo, né? Vi vagabundo, né? Como. Vagabundo não, vou retirar essa palavra porque eu gosto do trabalho dos caras ali. Eu até assisto eles bastante, né? O Arnaldo, o Tirone, mas eles são paulinos, né? Eu acho um absurdo. Quer dizer, absurdo não, mas eu acho incrível como eles sempre depreciam as coisas do Corinthians, né? A primeira coisa que eu vi que os caras postaram foi: você não pode comemorar gol em Itaquera, né? Senão voa coisa. Só voa coisa em Itaquera. Só em Itaquera acontece essas coisas. Não teve nada na área da MRV, não aconteceu porra nenhuma no Maracanã, no Mineirão, é só Itaquera, é só Itaquera. No Morumbi talvez não tá aqui porque não chega, né? Que é lá na puta que pariu a arquibancada, né? No campo do Palmeiras também ninguém taca nada, né? Não tem gritos homofóbicos, é só em Itaquera. Tomar no cu, tá ligado, mano? Porra. Mas enfim, o Hugo Souza pagou geral ali. O Hugo Souza foi foda nesse momento, tá, mano? Representou a Fiel ali, cobrou os caras. O gol foi invalidado, né? Aí o Dorival faz duas alterações, coloca o Charles no lugar do Ranieri, que tava com o cartão amarelo, e coloca o Angileri no lugar do Matheus Bidu, que saiu cansado também. O Corinthians se mantém bem. Parecia até que poderia fazer um segundo gol. O Palmeiras sentiu muito o gol anulado. O Corinthians se manteve bem no campo de ataque, né? Até subiu até que mais do que o jogo todo depois dessa situação. E o Corinthians conseguiu sair com a vitória por 1-0. Alguns detalhes. Cara, recepção pro ônibus do Corinthians, a torcida do Corinthians foi lá, né? As organizadas ali no estacionamento do Daniel Química Arena. Foda pra caralho a festa. Até postei aqui um vídeo aqui. Pô, da hora demais. Sinalizador, tamborzão e o caralho, né? Incrível. O clima da Neoquímica Arena, mano, mesmo sem os instrumentos, que de novo faz muita falta. Um amigo meu voltou aí pro estádio agora e falou: Nossa, mano, tem alguma coisa estranha, né? Fica descompassado, né, o estádio, né, sem os instrumentos. Mas, mano, 46 mil fiéis torcedores lotaram as arquibancadas da Arena e foram um combustível e a força pro Corinthians vencer o jogo, né? Incrível. Dorival Júnior, cara, escalou a formação que tinha que escalar. É isso que tem. Esse aí é o 11 inicial melhor. Talvez você pode discutir Bidu ou Angileri, mas é isso que o Corinthians tem de melhor. Ficou evidente como o Corinthians é fraco no banco de reservas, que assim, o jogo não tava saindo no segundo tempo, aí eu fiquei pensando, pô, mas vai botar quem? Os caras que estão ali em campo é o que tem de melhor. É o que tem de melhor. Talvez um outro por cansaço, mas já não vai sair um 6 por meia dúzia, vai sair um 6 por 5. Tá ligado, mano? E, não, os caras que entraram, o Bidon, o Charles, o Angileri. Então, tirando o Angileri, que é o mesmo nível, talvez até um pouco melhor que o Bidu, né? Os outros caras caem muito quem sai, tá ligado, mano? O nível. Foda, mano. O Corinthians deu tudo que tinha com o seu time titular. E assim, eu acho que o Dorival vai poupar contra o Fortaleza pra ter de novo todo mundo 100% pro jogo de volta lá no Campo dos Porcos, né? E a porcada tem um bom elenco, né? Eles têm ali 5, 6 substituições fodas pra fazer, né? Não sei se melhora o time, tá? Mas mantém o nível, sabe? Muito forte. Inclusive o Palmeiras vem sendo campeão por causa disso. É um jogo muito intenso durante o jogo todo, né? Eles ganham nos detalhes, né? Eles têm mais força física, né? Eles têm mais força, eles compensam mais, né? Enfim, Hugo Souza, cara, não falhou no gol. Quer dizer, não teve gol do Palmeiras, né? Mas ele não trabalhou muito. Quem trabalhou foi o André Ramalho, que salvou ele naquele lance lá, né? Do primeiro tempo. Fez defesas pontuais, cara, a bola sobrou, né? O Hugo foi bem.
Gostei muito da atitude dele, cobrando os caras do Palmeiras lá que estavam sacaneando a nossa torcida. É isso mesmo, aqui é Corinthians, tem que cobrar esses filha da puta mesmo. Gostei muito, me senti muito representado pelo Hugo Souza. Ainda mais com a explosão depois que o gol foi anulado. Foi foda ali a participação do Hugão. Mateuzinho, fez um bom jogo defensivamente. Não comprometeu o Mateuzinho, né? Ainda fez um cruzamento perfeito pro gol do Memphis. A assistência foi do Mateuzinho. Partida boa do Mateuzinho. Gostei muito da partida de André Ramalho e Gustavo Henrique. O André Ramalho praticamente fez um gol, né? Cortando aquela bola em cima da linha. E o Gustavo Henrique, engraçado, né? Minutos antes do gol do Palmeiras que foi impugnado, eu tinha falado com um amigo meu, caralho, mano, o Gustavo Henrique ganhou todas as bolas de cabeça, todas. Mano, ele cortou umas 5, 6 pelo menos. O Palmeiras cruzava na área e tirava de cabeça. Partida muito boa do Gustavo. Quando eu comentei isso, é o gol do Palmeiras. Também tava impugnado. Ele não conseguiu cortar essa bola, né? Mas, enfim, muito boa partida da dupla de zaga do Corinthians. Matheus Bidu, uma partida mais acanhada e tal. De novo, o jogo foi travado, né? E o Corinthians não tem muitas jogadas lateralizadas. Fica muito a cargo do Mateuzinho e do Matheus Bidu. O Palmeiras é uma equipe que se defende bem, né? Corre bem e tal, preenche bem os espaços, né? Então o Bidu fez uma partida mais ok. Não foi tão boa quanto a do Mateuzinho, porque o Mateuzinho deu passe pra gol, né? Ranielli. Cara, o Ranielli foi um monstro ali no meio campo, né? Cada dividida, comemorei muito. Cada carrinho brutal que ele deu ali, mano. Clássico é assim, mano. Clássico é poucas ideias, carrinho bruto, aí chegada desproporcional. É isso, mano. É mais valentona, tem que chegar chegando, impor respeito ali. Errou algumas coisinhas, mas compensou muita vontade. Partida muito boa do Ranielli, gostei muito. José Martinez, idem. Correu igual um condenado o jogo todo. Foi bem o José Martinez, né? André Carrilho, sentiu o André Carrilho um pouco cansado. Ele já tinha jogado os 90 minutos contra o Botafogo do Rio de Janeiro, né? No último final de semana. Senti que ele cansou, inclusive foi substituído, né? Não fez uma boa partida o Carrilho, no meu ponto de vista. O Garro. Cara, o Garro, não achei que fez um grande jogo, tá? Participou, como sempre, se apresentou, fez as jogadas, correu. Padrão Garro, né? Mas essa aqui não é só uma reclamação pro Garro, não. Vou falar assim do Corinthians todo, tá? José Martinez, próprio Memphis, né? Cara, absurdo e impressionante o número de vezes que o Corinthians, pelo menos na minha opinião, tá? Que o Corinthians poderia ter segurado a bola quando a bola sobrava, trabalhar um pouco mais a jogada, aí tentar um passe de primeira. Aí teve um lance ou outro que era pra dar de primeira com velocidade ou finalizar, tentava segurar. Cara, mas aconteceu isso diversas vezes durante o jogo, tá ligado, mano? Teve uma que o Martinez rouba a bola no campo de ataque, né, contra o Palmeiras no primeiro tempo, e ele tenta dar de primeira, acho que pro Memphis. Mano, segura a bola, prende, acho que tava o Mateuzinho ou o Matheus Bidu passando. Pelo lado esquerdo, o Matheus Bidu, né? O Matheus Bidu passando, ele tentou forçar no Memphis, errou o passe. O Garro pegou uma de frente, já tentou dar no Memphis. Mano, segura, dava até pra ele bater pro gol, acho, isso no segundo tempo, né? Outras também tentou virar de qualquer jeito, né? Pra acelerar o jogo. Memphis também tentou trabalhar algumas jogadas, dava pra segurar. O Yuri teve a chance no primeiro tempo de chegar batendo e preferiu dominar. Sabe, tava tudo trocado as tomadas de decisão. Mas enfim, essa aqui é uma análise do Garro especificamente. Ele fez muito isso, né? Achei que ele errou bastante. O Memphis Depay, cara, fez o gol. Que bom que ele fez o gol nos porcos, mano. Tava precisando de um gol no clássico, um gol decisivo. Fez o gol contra o Botafogo, agora também fez o gol contra o Palmeiras. Eu tenho aqui minhas críticas ao Memphis. Tirando o gol, não acho que ele fez um grande jogo, mas foi decisivo, é o que importa. Ele é um cara caro, então ele tem que decidir, mano. Essa é a minha cobrança pra ele. Que bom. Não quero ficar xingando aqui o cara de graça, sabe? Não é que eu odeio o Memphis. Mas não tenho nenhum apreço, assim, muito grande. Mas também não quero que se gere crise, tá ligado? Um cara midiático desse, quando não tá jogando bem, gera crise, né? É cliquezinho lá pro UOL, né? Bom, que bom. Craque do jogo, Memphis Depay. Cara, o Yuri foi decisivo negativamente, né? Perdeu o pênalti. Claro que tá voltando agora também de uma grave lesão. Jogou 45 mins lá contra o Botafogo. Correu, se matou hoje contra os porcos, né? Cavou uns cartão amarelo. Foi bem, como sempre, em questão de vontade, né? Mas foi mal tecnicamente o Yuri, né? Pra mim, ele perdeu aquele gol, pra chegar batendo. E, porra, perdeu o pênalti, né? Poderia ter custado a vitória do Corinthians, né? Enfim, de repente, poderia até estar mais confortável pra volta lá na Barra Funda. Os caras que entrou. O Brando Bidon entrou no lugar do Carrilho, que saiu cansado, como eu disse, né? Foi bem até o Brando Bidon, né? Deu uma rejuvenescida ali no meio campo. Realmente, quando ele entra, o time melhora um pouquinho. Tava muito cansado, parecia o time. E o Charles entrou ali pra segurar o meio campo, né? Basicamente pra entrar no lugar do Ranieri. Ainda tomou o rolinho, né? O Charles tá naquele... Tem jogo que ele marca bem, tem jogo que ele toma um drible assim ridículo, né, mano? Ele é o cara de marcação, não pode tomar esses dribles, né? Mas enfim, não comprometeu. Angelera achei que entrou bem. O Angelera nunca acho que ele faz péssimas partidas, tá ligado? Ele fez uma ou outra, mas geralmente ele é bem regular, né? O Angelera, principalmente defensivamente. Ele é pelo menos o mesmo nível do Matheus Bidu, né? Uns amigos meus não gostam do Bidu, preferem o Angelera. Eu acho que o Bidu fez bons jogos, tá? Até que mereceu ser titular.
Foi muito mal contra o São Paulo, o Matheus Bidu, né? Mas não foi tão bem contra o Botafogo. É que ele entrou no segundo tempo, né? Mas eu tinha achado que ele tinha feito um ótimo jogo contra o Cruzeiro, contra o Bragantino, contra o Ceará, né? São mais partidas boas do que ruins do Bidu. Mas o Angelini também entrou bem. O que eu ia falar agora? Cara, é isso. Não tem nada ganho. A volta lá no campo deles vai ser difícil pra cacete. Vão fazer uma pressão. Vai ter agora toda essa reclamação da mídia sobre a arbitragem. Já sabe como é. Vão tentar usar isso como combustível pra eles. Enfim, o Versoni tinha postado um bagulho mais cedo que faz 13 anos que ninguém vira clássico, né? Entre Corinthians e Palmeiras, né? Se manter a escrita, a gente consegue sair classificado do campo dos porcos. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é frouxidão, pessoal. Igual aconteceu no Morumbi, por exemplo. O time tem que entrar alerta, tem que entrar batendo. Tem que impor também seu ritmo. Tem que jogar igual jogou a final do Paulista. O Corinthians, em alguns momentos, jogou melhor que o Palmeiras lá no campo deles. Inclusive, fez o gol, né? Jogou bem lá na final do Paulista, né? Contra os porcos. Foi péssimo na Arena Barueri, no Brasileirão. Na época com o Ramon ainda, né? Nos últimos jogos antes dele ser demitido. Então, assim, se conseguir fazer um jogo competitivo lá, cara, não pode perder, tem um empate também, né? Mas enfim, se conseguir fazer um jogo competitivo lá, a gente consegue classificar. De novo, vai ser no limite, vai ser no detalhe. O Corinthians dá pra você ver que ele usou tudo que ele tinha hoje. Tudo, absolutamente tudo. Raça, vontade, técnica. E conseguiu sair no detalhe contra os Palmeiras. O Palmeiras tem mais recurso. Tipo assim, talvez se você for olhar os 11 dos dois times, talvez seja parelho, tá ligado? Os dois. A questão é o banco, mano. O Palmeiras consegue não é que é melhor, tá? Que fortalece o time do Palmeiras, mas ele mantém o trabalho, sabe, mano? O Corinthians não, o Corinthians cai o nível das peças. Então vai ter que ser um jogo ali no detalhe de novo pra gente conseguir essa essa classificação. Acho que é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E vai Corinthians, caralho. Ganhamos dessa raça imunda, porra.